É com imenso prazer que participo deste evento, segundo mês espírita, organizado pela USE Intermunicipal de Embu das Artes. Eu me chamo Silvana e irei falar um pouquinho sobre um tema muito interessante que se encontra no livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 6, a lei de destruição. Mas irei focar a conversa na destruição necessária e na destruição abusiva, que vai da questão 728 à questão 736. São 10 questões feitas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, à pleiade de espíritos que, sob a égide do Espírito de Verdade, trouxeram-nos a terceira revelação. Dia 18 de abril próximo, este livro estará completando 166 anos, pois a sua primeira edição, com 501 questões, foi publicada no dia 18 de abril de 1857. E ele é considerado o marco inicial da nossa tão querida doutrina espírita. Apesar de mais de meio século de edição e publicação, os assuntos aqui abordados são atualíssimos, principalmente quando nos fala da lei de destruição. Bom, quando ouvimos ou pensamos na palavra destruição, a primeira coisa que vem à nossa mente e que nos causa um certo terror é a questão do aniquilamento. Por quê? A palavra destruir, ela nos dá a ideia de finitude, de término. E se formos procurar no dicionário o significado deste vocábulo, realmente encontraremos os termos arruinar, aniquilar, reduzir a nada. Então, a destruição, se ela for só vista pelo prisma materialista, nos causa um certo desânimo e pode até nos levar ao desespero. Mas a doutrina espírita vem abrir-nos os olhos e ampliar os nossos conhecimentos, apresentando-nos dois tipos de destruição. A necessária, que é benéfica, se encontra dentro das leis divinas e ocorre normalmente. E a destruição abusiva, que não é nada boa e que nós sabemos o quanto ela é prejudicial. E esta destruição abusiva, de forma nenhuma, está prevista nas leis de Deus. Mas, falando de destruição necessária, esses nossos irmãos luminares esclarecem-nos que no universo, vejam bem, não é no planeta Terra, mas em todo o universo, é preciso que tudo se destrua para poder renascer, para poder regenerar, e que aquilo que chamamos, que conhecemos como destruição,
Nutrição não passa de um processo de transformação. E essa transformação, ela tem objetivos bem precisos: a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E isso nós vemos muito acontecer na natureza. Por exemplo, a semente, após ela ser depositada no solo, ela se destrói para que ali surja uma árvore. E a flor? A flor, após passar pelo processo de polinização e de fecundação, ela se modifica totalmente, transformando-se num delicioso fruto. E falando sobre transformação, eu trago à memória o tempo de escola, em que eu levava uma gravura para apresentar a metamorfose da borboleta. Eu ficava observando que eles ficavam mais encantados ainda quando começava a explicar como que ocorria essa transformação. Eu dizia que uma borboleta escolhia uma folha bem firme, punha o ovinho e depois de um tempo não muito longo, nascia uma lagarta. E essa lagartinha ia ficar por meses e meses se nutrindo de folhas, para que no momento certo, na fase da pupa, construísse o casulo e lá ficasse por mais ou menos 2 semanas se modificando. E quando estivesse prontinha, rompia-se o casulo e dali saía uma linda borboleta suavemente a voar e a encantar-nos com a sua beleza. E não é, e relacionando esta memória com as explicações que nos é dada aqui no Livro dos Espíritos, nós vemos que a aniquilação, esse extermínio total que acreditávamos que acontecia, não ocorre. Só acontece essa renovação, essa transformação. E a doutrina dos Espíritos, quando vem nos falar da criação, deixa-nos bem claro que é a partir da interação entre os 2 princípios criados por Deus, o princípio espiritual e o princípio material, que vão se formando as demais coisas. Que o primeiro, agindo sobre o segundo, vão gradativamente formando, transformando, tornando-se cada vez melhores, cada vez mais aperfeiçoados. E não é só a doutrina espírita que vem nos falar sobre essa transformação necessária. Lavoisier, um químico francês, já lá no século XVIII, ele dizia que na natureza nada se
cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, só há um Criador, só Deus é que cria. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que há os co-criadores em plano maior, que são os arquitetos celestiais, que estão em comunhão direta com o Criador e que, tomando do plasma divino, eles o convertem em moradias cósmicas. E que há também os co-criadores em plano menor, que somos nós, seres humanos, inteligências humanas, que a partir da matéria-prima também construímos tudo aquilo que nos é necessário e também o que nos é supérfluo. Mas observemos, tudo partindo do que já está criado. Nós só vamos formando, alterando ou transformando. É por isso que André Luiz, ele faz o uso da nomenclatura co-criadores. Lá na questão 728A do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Deus muniu os seres vivos com esse instinto de destruição com qual objetivo? Com qual finalidade? E eles nos respondem assim: as criaturas de Deus são instrumentos de que Ele se serve para alcançar os seus objetivos. E qual é o objetivo do Criador para com a criatura? Obviamente, a evolução, o aperfeiçoamento. Deus quer que nós, suas obras-primas, todos cheguemos à perfeição. Claro que não é a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa. E sabemos que tudo na natureza tem um ciclo. Tudo na natureza tem um planejamento divino para ser desenvolvido. Acho que todos se lembram da cadeia alimentar, onde ocorria uma sequência de alimentação, em que um se alimentava do outro. Claro que primeiro para garantir a sobrevivência e depois para manter o equilíbrio. Na cadeia alimentar há vários tipos de consumidores. Por exemplo, há a planta, o vegetal. O gafanhoto, ele se alimenta da planta. O gafanhoto servirá de alimento para o sapo, que alimentará a cobra e que servirá de alimento para o gavião.
Imagine se um desses seres vivos não passasse pelo processo de destruição necessária. Com certeza ocorreria um aumento excessivo de somente uma espécie. Eu lembro-me de alguns anos atrás ter lido uma reportagem, se não me falha a memória, foi no bairro da Pompeia, em que a população estava sofrendo com o aumento de mosquitos. Então, eles se reuniram e decidiram limpar um córrego que passava ali perto. E para diminuir a quantidade de mosquitos, eles trouxeram alguns sapos. E para manter a reprodução desses anfíbios de forma equilibrada, trouxeram alguns pitus, esses camarões de água doce. Então a gente observa essa ciência dessas pessoas, desses moradores desse bairro. E este ciclo, apresentado pela cadeia alimentar, ela só se encerrará quando o último animal, após a sua morte, servir de alimento para os organismos decompositores. E falando em morte, se dermos continuidade à leitura da resposta da questão 728A, veremos que os espíritos superiores, eles nos esclarecem que esse envoltório é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. Que envoltório é esse que passa por esse processo de destruição? Somente o corpo físico. Esse acessório externo que é usado por todos os seres vivos. É somente o corpo que é formado de matéria condensada é que se destrói. E eles continuam. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Então, o que sobrevive após a destruição da matéria é o ser espiritual. Emmanuel, num livro também chamado Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, no item 17, quando ele começa a falar dos animais, relacionando com a evolução do princípio espiritual, ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, que até gravei e sempre estou citando-a. Ele começa esse item com um subtítulo: Todos somos irmãos. E então ele fala: de milênios remotos viemos todos nós empezados
esta fala de Emmanuel com o terceiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, que tem como título Evolução e Corpo Espiritual, compreenderemos que no começo éramos princípio inteligente, que agindo sobre a matéria, amparados pelos cientistas celestiais, fomos por milênios, por bilhões de anos, passando por processos de repetição, de assimilação, de automatismos. Fomos experienciando em todos os reinos da criação, animando formas corporais cada vez mais aperfeiçoadas e sofrendo as transformações necessárias para nos tornarmos seres inteligentes da criação, agora no reino hominal. Então, é passando por essas metamorfoses que o princípio inteligente vai se elaborando, vai se individualizando pouco a pouco e se preparando para a vida. Como dizia Kardec, nascendo, morrendo, renascendo ainda e progredindo sempre. E tudo isso por quê? Porque Deus, o Criador, na sua infinita sabedoria e justiça, Ele quer que a criatura participe do processo de criação. Que o ser, desenvolvendo o senso de responsabilidade, cuidasse dele próprio e de tudo mais que se encontra ao seu entorno. Por isso é que Deus primou a criação com o instinto de destruição para ocorrer a renovação. Com os instintos de preservação e conservação para manter o equilíbrio. Então, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, como também sou responsável pelo desenvolvimento dos demais seres vivos. Portanto, quando eu estiver prestes a arrancar uma flor, a pisotear num gramado, a matar uma formiga ou qualquer outro animal, que eu me lembre que ali há um princípio inteligente vivenciando as experiências necessárias para que ele possa evoluir, para que ele possa ir se elaborando, se individualizando. E como diz na resposta da questão 729, toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. E essa interrupção, quando ocorre, logo, rapidamente, ela é solucionada pelos espíritos
inteligente continue a sua obra de evolução, para que ele continue se elaborando, se individualizando, sempre, continuamente. E além disso, nós, seres humanos, nós estamos num grau muito mais evoluído do que os demais seres. Nós temos uma inteligência super desenvolvida que nos propicia a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E temos a doutrina espírita que há mais de 160 anos vem nos esclarecendo que destruir a natureza sem necessidade, sem um objetivo útil, só mostra o quanto ainda somos inferiores, o quanto ainda fazemos mau uso de um dos atributos inerentes ao espírito, a inteligência. E lá, na questão 734, Kardec faz a seguinte pergunta: em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Será que nós, no nível intelectual que nos encontramos, podemos ir matando os animais a bel prazer? E olha a resposta que eles nos dão. Esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. Nunca foi um direito. Então, o homem tem o direito de ir buscar na natureza o que lhe é necessário para o seu sustento e para garantir a sua segurança. Mas, infelizmente, o que ainda vemos são muitas pessoas que, para satisfazer a sua ambição, o seu orgulho, para satisfazer os seus prazeres mórbidos, ainda caçam animais para matar por matar. Ainda caçam animais para comercializar e obter os desejados lucros. E há outros que apenas causam sofrimentos aos demais animais só pela sensação de domínio. Agora, observemos esta outra questão, a 735. Ela é interessantíssima. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e das seguranças. Da caça, por exemplo, quando só se tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Olha a resposta.
predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. Olha que resposta! Com muita delicadeza, com muita educação, eles nos dão um puxão de orelha. Eles nos dão uma lição de moral. É como se eles olhassem nos nossos olhos e dissessem: meu irmão, olha para as suas capacidades físicas e intelectuais. Até quando você ainda vai ficar agindo pior que os animais? Será que é difícil compreender que eles se destroem somente para garantir a sobrevivência e manter o equilíbrio no habitat? Por esta resposta que nos é dada pela espiritualidade na questão 735, fica bem claro para nós que a evolução ela está ligada com o aumento da responsabilidade. E sendo assim, os animais não têm os mesmos deveres que nós, que é nossa obrigação como seres inteligentes que habitam o universo, cuidarmos deles. E tem mais, eles nos deixam claro que toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. E aqui temos que parar um pouco e nos perguntarmos: será que as leis divinas que se encontram gravadas na minha consciência estão regendo a minha evolução? Ou eu, com a minha rebeldia, com o meu orgulho, as estou violando? E todos sabemos que toda ação, seja ela boa ou má, ela traz as consequências correspondentes. E Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, ela nos fala: a vida cobra dos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Há tempos estamos sendo cobrados por essa interferência negativa na ordem e na estrutura de tudo que foi criado por Deus. Há tempos estamos sentindo na pele os efeitos
desses atos irresponsáveis. Hoje, já não sabemos mais em que estação do ano nos encontramos. Se é verão, se é inverno, se é outono. Porque muitas vezes, em um único dia, nós passamos por todas elas. Estamos aí vendo os animais que, quando não morrem, eles invadem as áreas urbanas para fugirem das queimadas, dos desmatamentos. Estamos vendo as doenças aumentando, se transformando devido ao quê? A poluição do solo, a poluição do ar, dos lençóis freáticos, devido aos agrotóxicos que são lançados nos alimentos por nós consumidos. E se formos ficar aqui elencando toda forma de destruição abusiva praticada pelo homem, nós íamos ficar muitas horas. Mas, ansioso para saber se um dia essa necessidade de destruição que o homem ainda nutre, um dia chegará ao fim, Kardec fez a questão 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra? E a resposta não poderia ser mais clara e mais concisa do que essa. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, há uma esperança? Com certeza. À medida que o senso moral vai preponderando no indivíduo, à medida que ele vai se conscientizando do ser imortal que ele é, do ser espiritual que o constitui, e vai compreendendo que para ser feliz e melhor aproveitar as oportunidades ofertadas por Deus, é necessário desenvolver a sensibilidade, porque assim ele poderá viver em harmonia com ele mesmo e com a natureza. E conforme este ser vai fazendo um melhor uso do seu intelecto, vai reflexionando, vai evoluindo moralmente, ele começa a ter horror à sangue. Começa a ter compaixão dos animais e a olhar com outros olhos a criação divina. É por isso que hoje nós vemos muitas pessoas em todas as classes sociais, em todas as regiões deste planeta, criando projetos, criando leis, fazendo protestos, fazendo conferências, fundando ONGs e tudo mais para proteger e preservar a fauna e a flora.
e também para fazer com que a vida neste planeta, chamado de planeta azul, se desenvolva de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Há muitas ONGs seríssimas que estão comprometidas em defender o meio ambiente da ação destrutiva das madeireiras e dos garimpos ilegais, que exploram de uma forma desumana as nossas florestas. Meses atrás, nós vimos uma triste reportagem sobre o povo Yanomami, em Roraima. Acredito que não há uma pessoa que não tenha ficado consternado, comovido, ao ver a imagem de crianças, de adultos, de idosos em estado grave de desnutrição e acometidos por doenças infecto-contagiosas. É um quadro tão sombrio que é difícil acreditar que ainda isso ocorra em pleno século XXI. Mas a ambição humana é tão grande que os olhinhos de muitos só se fixam, só brilham quando veem à frente notinhas de dólares, de euros, de reais. Mas ainda bem que os espíritos superiores, juntamente com Kardec, trouxeram-nos gotas de esperança de que um dia tudo será diferente. E muitas dessas gotas, elas já estão se formando. Há muitos espíritos um pouco mais evoluídos que já reencarnaram, trazendo hábitos alimentares e comportamentais bem diferentes dos aqui existentes. E com essa nova prática, eles foram aos poucos influenciando os que aqui se encontravam encarnados. Então hoje nós vemos muitas pessoas que já mudaram seus hábitos alimentares. Uns só consomem carne branca. Outros, os vegetarianos, não consomem nenhum tipo de carne. E os veganos não consomem nenhum alimento que seja de origem animal. E há outros que já não se comprazem mais em espetáculos onde animais fazem parte. Seja rodeios, seja circos, seja romarias, seja essas rinhas de galos, onde as pessoas ficam vibrando ao ver aquelas aves se machucando, se matando. Esses dias mesmo, o CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, publicou uma resolução proibindo o uso de animais em testes na produção de cosméticos. Olha que maravilha! E tudo isso é muito positivo. Todas essas atitudes nos alegram e nos mostram que paulatinamente
você vai fazendo um uso mais consciente do seu livre-arbítrio e vai descobrindo que a lei de amor, aquela magnífica lei que o Cristo nos ensinou, ela melhor se edifica em uma vida de solidariedade e de fraternidade entre todos os seres da criação. E termino a nossa conversa com essa frase: busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. É Emmanuel, mais uma vez, nos orientando com essa belíssima frase. Obrigada a todos e recebam o meu